Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h32. Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, 21 de novembro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo na bancada, Daliana Oliveira. Bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha a 103,7, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa terça-feira, agora 6h33. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Calor de 44,8 graus. Araçuaí, em Minas Gerais, tem o dia mais quente no histórico de medições do Brasil, é o que diz o INMET. Prazo para a sanção de projeto que prorroga a desoneração da folha termina na quinta-feira. Câmara de Iporá aprova a comissão para investigar atos de prefeito que atirou contra a casa da ex. Relatório da ONU alerta para aquecimento do planeta de até 3 graus. Caixa paga novo Bolsa Família, beneficiários com NIS de final 3. Chuva no Pantanal zera focos de incêndio, ao que mostram dados do INPE. Exportações brasileiras superam a marca dos 300 bilhões de dólares pelo segundo ano. Escalação da seleção. Diniz define Brasil para enfrentar a Argentina com trocas na lateral e no ataque. Os detalhes destas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34. Ótima manhã de terça-feira, 21 de novembro, para você que a partir de agora passa a ficar mais bem informado em mais uma edição do Jornal Verde Vale. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olha, o município de Araçuaí, Minas Gerais, distante 678 quilômetros de Belo Horizonte, no Vale do Jequitinhonha, foi considerado o mais quente no histórico de medições do país, isso de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. A cidade, com 34.297 habitantes, alcançou neste domingo a temperatura de 44,8 graus centígrados. O recorde anterior tinha sido registrado no dia 21 de novembro de 2005, em Bom Jesus, no Piauí, distante 632 quilômetros ao sul de Teresina, quando a máxima foi de 44,7 graus. Essa foi a 8ª onda de calor registrada no Brasil neste ano. O fenômeno estava em atuação desde o dia 8 de novembro e acabou no fim de semana. As maiores temperaturas registradas pelo Instituto nessa última onda de calor foram em Araçuaí, Minas Gerais, 44,8 graus no dia 19 de novembro. São Romão, também em Minas Gerais, 43,4 graus no dia 15 de novembro. Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, 43,4 graus no dia 16 de novembro. E Corumbá, também no Mato Grosso do Sul, com 43,4 graus no dia 14 de novembro. E o prazo para o presidente Lula sancionar o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam no país terminam na quinta-feira. O projeto aprovado pelo Congresso permite que empresas desses setores substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta do empreendimento que varia de 1 a 4,5%. Isso de acordo com o setor e o serviço prestado. Essa possibilidade, pela proposta aprovada e enviada à sanção, valerá até 31 de dezembro de 2027. Segundo o movimento Desonera Brasil, que reúne representantes dos setores beneficiados, o tema impacta 8.900.000 empregos formais diretos, além de outros milhões de postos de trabalho derivados da rede de produção dessas empresas. 6h36, Black Friday já movimenta o comércio de todo o Brasil. Quem traz os detalhes é Milena Abreu. Black
Friday já movimenta o comércio de todo o Brasil. A data que surgiu nos Estados Unidos já está consolidada aqui no nosso país. No começo, os descontos eram oferecidos apenas na última sexta-feira de novembro. Agora, no entanto, muitas marcas antecipam o período de promoções. A Ultragaz é um exemplo. A empresa que comercializa GLP engarrafado em todo o país, o famoso gás de cozinha em botijão, marca presença na Black Friday deste ano e oferece descontos a partir desta segunda-feira, 20 de novembro, para que os clientes possam aproveitar ainda mais, como afirma a gerente de vendas e atendimento da empresa, Cristina Tartaglia. A satisfação do cliente é o foco da Ultragaz, né? Então aqui a gente está trabalhando todos os dias para levar ali as melhores ofertas para as famílias brasileiras e a gente tem disponibilizado promoções ao longo do ano, né? Durante todo o ano, mas a Black Friday é mais uma excelente oportunidade da gente promover ainda mais benefícios aos consumidores da Ultragaz. Entre os dias 20 e 24 de novembro, o consumidor que comprar por meio do aplicativo da Ultragaz vai contar com até R$50 de benefícios. São R$20 de desconto na recarga do botijão de 13 quilos e R$20 de desconto também na compra do Vale Gás. E quem comprar o Vale Gás ainda ganha R$10 de bônus para o celular pré-pago. Além disso, diferente de anos anteriores, tem desconto também para as compras realizadas de forma presencial, como detalha Cristina Tartaglia. Nos dias 20 a 25 de novembro, serão ofertados R$20 de desconto na aquisição do Vale Gás que a gente vende no varejo, então nas redes de supermercado, tá? Então a promoção será válida em grandes redes de supermercado, como Carrefour, Cencosud, Atacarejo, Açaí, Condor, Mufato e Delta, que são parceiros da Ultragaz hoje na venda de Vale Gás. O Vale Gás nada mais é do que um cupom que o consumidor compra para poder depois trocar por um botijão de gás de cozinha cheio. O mais legal do produto é que você compra hoje um Vale Gás e ele tem uma validade, um prazo de troca de até 180 dias. Então são 6 meses que você tem esse direito para troca. O importante da gente ressaltar aqui, o Vale Gás que for adquirido durante a Black Friday da Ultragaz só poderá ser utilizado a partir do dia 4 de dezembro. E aí a validade começa a contar também a partir dessa data. A promoção é válida em todo o território nacional. Para consultar as localidades atendidas pelo aplicativo, a lista completa dos supermercados parceiros e outras informações do regulamento oficial da promoção, é só acessar ultragaz.com.br. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h39. E as prefeituras de Goiânia e de Aparecida prevêem investimentos de quase R$2 bilhões até o fim de 2024. A maior parte será em obras públicas. Para isso, contam com financiamentos cujas operações estão em fase adiantada. Convém lembrar que os prefeitos Rogério Cruz, do Republicanos da capital Goiânia, e Vilmar Mariano, do MDB de Aparecida, são pré-candidatos à reeleição no próximo ano e buscam ganhar maior musculatura eleitoral. A Prefeitura de Goiânia enviou projeto de lei à Câmara para autorizar a contratação de operação de crédito junto ao Banco do Brasil com garantia da União até o valor de R$1 bilhão. Já a Prefeitura de Aparecida de Goiânia recebeu parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional para contratar financiamento da ordem de $120 milhões, cerca de R$600 milhões, junto ao novo Banco de Desenvolvimento conhecido como Banco do BRICS. Também vai investir outros $30 milhões, cerca de R$150 milhões como contrapartida. A percepção sobre a pré-candidatura de Jânio Darro a prefeito de Goiânia mudou após o retorno do governador Ronaldo Caiado da missão oficial à China. Antes, o chefe do executivo conversar com interlocutores e indicar que há de fato interesse de viabilizar um projeto com o ex-prefeito de Trindade, a possibilidade era frequentemente tratada apenas como um balão de ensaio. Mesmo que existam desconfianças sobre a existência de condições para consolidá-lo como nome competitivo para a sucessão na capital, integrantes da base passaram a levar a intenção a sério. Um dos indícios dessa mudança de status veio de Bruno Peixoto. Mesmo com um discurso amigável em relação a Jânio, a quem trata como amigo, o presidente da Assembleia Legislativa passou a falar mais abertamente sobre as suas pretensões. E o PIB goiano cresce e atinge o maior índice em 8 anos. A matéria é de Marcelo Tavares. Em 2021, o Produto Interno Bruto, o PIB de Goiás, cresceu 2,5% e atingiu a marca de 269 bilhões e 600 milhões de reais.
valor que representa 3% do PIB nacional. Essa foi a maior taxa de crescimento dos últimos 8 anos, de acordo com dados consolidados do PIB regional, publicado pelo IBGE, em parceria com os órgãos estaduais de estatística. Em Goiás, o Instituto Mauro Borges de Estatística e Estudos Socioeconômicos, vinculado à Secretaria-Geral da Governadoria, é o órgão integrante dessa parceria. Goiás manteve a 9ª posição entre as maiores economias do país após enfrentar e superar a queda de 1,3% do PIB em decorrência da pandemia da Covid-19 em 2020. Essa foi a maior participação do PIB goiano no Produto Interno Bruto Nacional em 20 anos. Vale destacar que os 10 maiores resultados do PIB correspondem a 80,5% do PIB brasileiro, que alcançou 9 trilhões de reais. De Goiânia, Marcelo Tavares para a agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h43 agora, e a seleção brasileira está definida para enfrentar a Argentina em clássico nesta terça-feira às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, pela 6ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No último treino antes da partida, nesta segunda-feira, na Granja Comari, o técnico Fernando Diniz confirmou as 2 mudanças na escalação que ele vinha esboçando nos últimos dias. A lateral esquerda com Carlos Augusto e o atacante Gabriel Jesus entram nas vagas de Renan Lodge e Vini Júnior, respectivamente. O restante do time será o mesmo que iniciou a partida contra a Colômbia na última quinta-feira, quando a seleção perdeu por 2-1. Assim, se nenhuma mudança de última hora ocorrer, o Brasil irá a campo com Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto, André e Bruno Guimarães, Rafinha, Gabriel Jesus, Rodrigo e Gabriel Martinelli. E o lateral direito Daniel Alves, preso desde janeiro, acusado de estupro contra uma jovem de 23 anos em uma boate na Espanha, conseguiu uma importante vitória em seu litígio contra a Fazenda Espanhola. A justiça concluiu que o jogador brasileiro declarou corretamente os seus direitos de imagem quando foi atleta do Barcelona. Diante disso, o atleta agora vai receber 3.200.000 euros, algo em torno de 16.900.000 reais na cotação atual. Nas 2 sentenças, a primeira de 25 de outubro e a segunda de 2 de novembro, a Sala Contencioso Administrativa da Audiência Nacional confirmou os recursos apresentados pelo atleta ao Tribunal Econômico Administrativo Central, que correspondia aos rendimentos de 2009 a 2010 e de 2011 a 2012. 6h44. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a segunda-feira com preços mais altos nesta segunda. Apesar da melhora do clima do Brasil, o mercado se recuperou com base no desempenho do petróleo, que subiu forte, e do dólar, que recuou sobre outras moedas, dando competitividade aos produtos de exportação dos Estados Unidos. As inspeções de exportação norte-americana de soja chegaram a 1.609.413 toneladas na semana encerrada em 16 de novembro, isso conforme o relatório semanal divulgado pelo Departamento de Agricultura americano. E os preços futuros do milho encerraram o pregão da segunda-feira, dia 20, contabilizando movimentações positivas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 67,86 e R$ 72,30, após subirem mais de 1%. O vencimento janeiro 24 foi cotado a R$ 67,86, uma elevação de 1,30%. Já o março 24 valeu R$ 71,50 a saca, uma valorização de 1,56%. O maio 24 foi negociado a R$ 72,30 a saca, ganho de 1,26%. E finalmente, o julho 24, que teve valor de R$ 70,44, uma alta de 1,06%. De acordo com a consultoria Agriinvest, os futuros do milho na Bolsa Brasileira subiram forte, fundamentalmente como consequência das movimentações da soja. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h01 agora, já de volta com o Jornal Verde Vale dessa terça-feira.
E os governos continuam a falar no combate contra a ebulição global. E o planeta ruma para um aquecimento de até 3 graus, de acordo com o novo relatório anual de lacuna de emissões 2023 do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, divulgado nesta segunda-feira. O relatório demonstra ainda que, em vez de reduzir as emissões conforme acordado por 196 países em Paris em 2015, o número aumentou. O registro cedia um recorde de 57,4 gigatoneladas de dióxido de carbono. Uma mudança no cenário só seria possível se os países reduzissem quase que totalmente a produção e o uso do carvão até 2040, bem como do petróleo e gás em até 2/4 até 2050, de acordo com o relatório. O Acordo de Paris foi assinado em 2015 por 196 países e previa que o planeta aquecesse até 1,5 graus centígrado. Neste contexto, seria preciso reduzir em até 42% a emissão de gases de efeito estufa até 2030. O Brasil, que faz parte do acordo, havia se comprometido em cortar 37% das emissões até 2025. O assunto deve tomar o palco da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023 neste ano, que ocorre em Dubai e da qual o Brasil participa. E a Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira a parcela de novembro do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social NIS de final 3. Pelo segundo mês consecutivo, o benefício tem um adicional para mães com bebês de até 6 meses de idade. Chamado de benefício variável familiar Nutris, o adicional corresponde a 6 parcelas de R$50 para garantir a alimentação da criança. Com um novo acréscimo que destina 16,8 milhões de reais a 349 mil mães neste mês, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome informa que está concluída a implementação do novo Bolsa Família. Além do novo adicional, o Bolsa Família paga um acréscimo de R$50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro de R$150 a famílias com crianças de até 6 anos. O valor mínimo corresponde a R$600, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$677,88. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,18 milhões de famílias, com um gasto de 14,26 bilhões de reais. E a inadimplência tem uma nova queda e atinge 66 milhões de consumidores. Os detalhes você confere agora com Rafael Sgrilles. O mês de outubro fechou com uma queda importante na taxa de inadimplentes no país. Segundo o indicador realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, apontou que na passagem de setembro para outubro, o número de devedores caiu menos 0,51%, atingindo no total 66,2 milhões de brasileiros. De acordo com Daniel Sakamoto, gerente executivo da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a queda na taxa de inflação e aumento nos empregos com carteira assinada explicam a queda no patamar de devedores em outubro. Bom, são vários fatores que explicam essa queda. A gente pode incluir aí a queda na taxa de juros, queda na inflação, o recorde no número de brasileiros com carteira assinada, aumento da renda média da população, além do programa governamental Desenrola, que tem ajudado aí os devedores a sair da lista de inadimplentes. Mas é importante destacar que, apesar da queda na comparação mês a mês, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 4,14% em relação ao mesmo período de 2022. Então, na comparação mês a mês, a gente tem queda, mas na comparação de 2022 com 2023, a gente tem um aumento de 4,14% no número de inadimplentes. A tendência é que o número continue em viés de baixa nos próximos meses, com a entrada do 13º salário e com a geração de cargos temporários no comércio brasileiro, como apontou Daniel Sakamoto. Bom, com a entrada do 13º, com a possibilidade de renda extra devido às festas de fim de ano e a criação das famosas vagas de trabalho temporárias, a tendência é de que haja sim uma queda na inadimplência nos próximos meses. Por outro lado, a gente sabe que nesse período há uma grande tendência de consumo. Black Friday, Natal, Ano Novo. Então é importante que o consumidor aproveite essa fase
para acertar suas contas e não extrapolar nos gastos. É bom saber direitinho quanto tem de sobra no orçamento para não gastar mais nem se endividar nesse período. Em outubro de 2023, o número de dívidas em atraso no país cresceu 10,19% em relação ao mesmo período de 2022. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Esgrilli. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07 agora. Duas entre as maiores cidades de Goiás, Anápolis e Aparecida de Goiânia, também caminham para ter as suas loterias municipais. Em Anápolis, a lei é de iniciativa do Executivo e foi publicada no Diário Oficial do dia 20 de outubro. O secretário municipal de Economia e Planejamento, Odair Fonseca, afirma que o detalhamento de como o serviço será operado ainda está em fase de formatação. Assim como ocorre em Goiânia, a expectativa em Anápolis é de que recursos arrecadados sejam direcionados para a Previdência. Já em Aparecida de Goiânia, a proposta ainda tramita na Câmara e foi de iniciativa do vereador Erivelton Passos da Silva, do PP. A matéria propõe que os recursos arrecadados sejam aplicados na Previdência, Saúde, Esporte, Educação, Turismo, Transporte Coletivo, Segurança, Saneamento Básico e Infraestrutura. Vereadores de Iporá aprovaram nesta manhã de segunda-feira a criação de uma comissão processante contra o prefeito Nassoitan Leite. Ele é suspeito de efetuar 15 disparos contra a casa da ex-esposa, foram 13 votos a 0. Essa comissão, Daliana, ficará responsável por investigar os atos do prefeito no último sábado e apontar se houve ou não a quebra do decoro parlamentar. Ele é suspeito de invadir a casa da ex-esposa e atirar contra o quarto em que ela estava com o namorado. A comissão processante, vale citar, foi proposta pelo vereador Moisés Victor Silva, motivada pelos atos recentes. Segundo ele, ela funciona como uma comissão parlamentar de inquérito e já tem os integrantes definidos. Hebe Keller, do Republicanos, é a presidente, Rony Costa, do União Brasil, relator, e Rangel Pimenta, do PRB, o membro. O propositor disse não poder participar por ser o denunciante. Segundo ele, contudo, o prazo para o funcionamento será definido ainda hoje, terça-feira. Ao final deste período, a comissão votará o relatório e enviará para o plenário, que decidirá pelo parecer. E ações da Agrodefesa garantem a qualidade da produção de citros no estado. E quem traz essas informações é Juliana Carnevale. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa, vem realizando ações de prevenção de pragas e doenças como o cancro cítrico. O objetivo é assegurar a sanidade vegetal da produção e a qualidade do fruto cítrico, como a laranja, a tangerina e o limão. Até dezembro, 58 fiscais estaduais agropecuários vão percorrer 66 propriedades rurais comerciais e 7 viveiros de mudas de citros nas principais regiões produtoras para realizar levantamento fitossanitário e levar orientações a produtores. O monitoramento teve início em outubro e vai ocorrer em 43 municípios goianos. Ao término do levantamento, será elaborado o relatório técnico com os dados consolidados para auditoria e parecer do Ministério da Agricultura e Pecuária. Mediante resultados obtidos, será publicado o status fitossanitário da praga em Goiás, favorecendo assim a rastreabilidade e a qualidade dos frutos comercializados dentro e fora do estado. Segundo dados do IBGE, Goiás ocupa a 8ª posição em produção de citros no país, tendo produzido 192 mil toneladas no ano de 2022. O cancro cítrico é considerado uma das doenças bacterianas mais prejudiciais à cultura dos citros, devido ao alto potencial de disseminação e o difícil controle, podendo ocasionar a necessidade de erradicação total do pomar. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h11. E a Conmebol anunciou as sedes dos jogos da abertura e da final da Copa América do ano que vem nos Estados Unidos. O Mercedes-Benz Stadium em Atlanta vai receber a partida inaugural no dia 20 de junho e o Hard Rock Stadium em Miami será o palco da decisão no dia 14 de julho. O estádio em questão na Atlanta tem capacidade para 71 mil torcedores e é um dos mais modernos do mundo.
O estádio também receberá partidas da Copa do Mundo de 2026. O Hard Rock Stadium em Miami tem capacidade para 65.300 torcedores. A Copa América do ano que vem terá 10 países filiados à Conmebol, mais 6 seleções das Américas Central e do Norte. Os 4 finalistas da Liga das Nações 2023-24 da CONCACAF se garantem e os 4 perdedores das quartas disputam uma repescagem que dá direito a 2 vagas. Estados Unidos, Panamá, Honduras e Canadá já estão perto da vaga. E o Brasil está nas quartas de final do Mundial Sub-17. A equipe comandada por Felipe Leal levou a melhor sobre o Equador por 3-1 nas oitavas de final em Surakarta. Estevão marcou os 2 primeiros gols da seleção e Luiz completou a vitória. Bermudes fez para os equatorianos. O Equador era o único adversário que o Brasil não tinha derrotado na campanha do título sul-americano Sub-17 disputado na casa dos equatorianos em março e abril deste ano. Depois de 2 empates em 2-2 no torneio continental e outros 2 empates em amistosos, a seleção brasileira conseguiu um triunfo justamente na competição mais importante do ano. O Brasil agora terá pela frente mais um oponente sul-americano vindo do confronto do dia 21, ou seja, hoje entre Argentina e Venezuela. A seleção brasileira disputará as quartas de final no dia 24, 9 da manhã, horário de Brasília, em Jacarta. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h13. E nessa segunda-feira, a JBS retomou as atividades da unidade da marca Friboi, localizada em Diamantino, Mato Grosso. A planta, que havia sido paralisada em junho de 2023 após o incêndio, iniciou as operações com capacidade inicial de 600 cabeças de gado por dia. O volume, no entanto, deve passar para 1.800 nas próximas semanas. A etapa inicial prevê investimento de 300 milhões de reais na fábrica. Ao final das obras de ampliação previstas para o ano que vem, a fábrica então terá a capacidade para processar 3.600 cabeças de gado por dia. Segundo Renato Costa, presidente da Friboi, a unidade de Diamantino exerce um papel fundamental na estratégia de crescimento da companhia, já que fornece produtos para os principais mercados atendidos pela empresa. A planta de Diamantino contará ainda com apoio de atividades complementares de 2 unidades da Friboi, em Barra do Garças, Mato Grosso, e a de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A retomada das atividades da fábrica reforça o compromisso da JBS com o desenvolvimento da região. Só no estado de Mato Grosso, a empresa emprega mais de 9.500 pessoas. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h14. Fabricação e venda de medicamentos exige padrão de segurança. Carolina Cassola é quem fala sobre esses padrões agora no Jornal Verde Vale. Na hora de utilizar um medicamento, muita gente pensa, será que ele faz mal? O mais barato funciona? Quais são os efeitos colaterais? O processo de criação de um medicamento, desde o início dos estudos até chegar nas prateleiras das farmácias, é cercado por diversos mitos e também alvo de muitas fake news. Mas a verdade é que a segurança deles é garantida por meio de diversas práticas rigorosas adotadas pelas empresas farmacêuticas em colaboração com as agências reguladoras. Quem explica é Laura Orlando, gerente sênior de qualidade, farmacovigilância e atendimento ao cliente da Novo Nordisk. Os ensaios clínicos antes de um medicamento ser aprovado, os padrões regulatórios a serem seguidos estabelecidos pelas agências governamentais, as boas práticas de fabricação, que englobam os procedimentos e os padrões de produção, até como o controle de qualidade e garantia de qualidade após a sua fabricação, e inclusive o monitoramento pós-mercado, onde, após o lançamento do mercado, os medicamentos são continuamente monitorados para identificar quaisquer efeitos colaterais ou eventuais problemas de segurança que possam surgir. O objetivo é sempre buscar alternativas e soluções para melhorar a qualidade de vida de quem convive com uma doença crônica, como diabetes, obesidade, entre outras. Os consumidores precisam ter alguns cuidados para garantir o uso seguro e eficaz de um medicamento. Sempre consulte um profissional da saúde antes de iniciar qualquer novo medicamento. Siga estritamente as instruções da prescrição médica. Não altere as doses ou interrompa o tratamento sem orientação de um profissional da saúde. Compre medicamentos apenas em farmácias e estabelecimentos autorizados. E verifique o preço do medicamento, para que esteja de acordo com o preço praticado
dentro do país. Verifique a data de validade, siga corretamente as indicações de armazenagem do medicamento e reporte qualquer sintoma indesejado ou qualquer evento adverso a um profissional da saúde. Sempre consulte o médico antes de iniciar qualquer tratamento e não faça automedicação, que pode colocar sua saúde em risco. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola. 7h17, último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira, 21 de novembro. Já no próximo bloco, chuva no Pantanal zera focos de incêndio, é o que mostram dados do INPE. Exportações brasileiras superam a marca de 300 bilhões de dólares pelo segundo ano. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, Jota Pereira. Não saiam daí. Voltamos já, trazendo todos os detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h24, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta terça-feira, 21 de novembro, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, as chuvas dos últimos dias encerraram a sequência de incêndios que devastou mais de 1 milhão de hectares do Pantanal. Imagens de satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que não há nenhum foco de fogo no bioma nesta segunda-feira. Desde o início de novembro, as chamas tomaram o Pantanal, fazendo com que o bioma tivesse o pior mês de novembro da história. O que os especialistas explicam é que o fogo é resultado do baixo volume de chuva, calor intenso e a vegetação ressecada na região. Entre os dias 12 e 19 de novembro, os satélites do INPE registraram 1.086 focos de fogo no bioma. Nessa segunda-feira, o número de pontos de alerta zerou. Neste ano, mais de 1 milhão de hectares foram consumidos pelas chamas no Pantanal. A chuva era esperada desde setembro, mas teve o período alterado pelo El Niño, que vem mudando o comportamento climático em todo o país. Os especialistas apontam que foi uma mudança no clima que causou maior impacto na vegetação. De acordo com o meteorologista Guilherme Borges, existem regiões isoladas em que não se pode atribuir a culpa dos incêndios à ação humana. E pelo segundo ano seguido, as exportações brasileiras superaram a marca de 300 bilhões de dólares, é o que divulgou nesta segunda-feira o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Até a terceira semana de novembro, as vendas para o exterior somaram 300 bilhões e 14 milhões de dólares e as importações ficaram em 213 bilhões 502 milhões de dólares. Com isso, a balança comercial acumula um saldo positivo de 86 bilhões 512 milhões de dólares no ano. O resultado foi atingido após a balança comercial registrar um superávit de 1 trilhão 963 bilhões de dólares na terceira semana de novembro. Apenas na semana passada, o país exportou 6 bilhões e 55 milhões de dólares e importou 4 bilhões e 92 milhões de dólares. Com o resultado da última semana, a balança acumula resultado positivo de 6 bilhões e 3 milhões de dólares em novembro. O indicador está prestes a superar o superávit recorde para o mês, que é de 6,2 bilhões de dólares, registrado em novembro do ano passado. No acumulado do mês, as exportações somam 17 bilhões 226 milhões de dólares e as importações 11 bilhões 222 milhões de dólares. E juízes discutem fortalecimento de ações afirmativas no judiciário. Vamos conferir essas discussões com René Almeida. Políticas públicas e de ações afirmativas para a garantia dos direitos fundamentais da população negra. O tema é um grande desafio para toda a sociedade brasileira. Entre os magistrados, é consenso que o Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial, assinado em novembro de 2022, foi um grande avanço. Com a adesão de 100% dos tribunais, o acordo prevê a adoção de programas com o objetivo de combater desigualdades raciais por meio de medidas afirmativas que visem eliminar o racismo estrutural. A diretora do Núcleo de Direitos Humanos da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, Karen de Souza, destaca que uma das medidas deve ser o letramento racial.
para que a gente aprenda a não ser racista, porque nós fomos criados dentro de uma cultura racista. A gente não aprendeu nada sobre a história da população negra. A gente aprendeu, sim, por outro lado, a sermos preconceituosos, a entender sujeitos negros como inferiores, como incapazes. Então, a magistratura precisa se letrar, né? Magistrados, servidores, toda a sociedade, na verdade. Essa é uma questão. E a outra questão, o outro valor, reside na inclusão racial de magistrados e magistrados, né, de pessoas negras nos cargos da magistratura, nos cargos das carreiras jurídicas. No Dia da Consciência Negra, o assunto foi tema de debate em evento da Ajures. Nele, a juíza de direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Flávia Monteiro, alertou que nem sempre as pessoas negras preenchem as vagas destinadas a elas em concursos. Por isso, ela defendeu a criação de cursinhos populares para seleções públicas, semelhantes aos que preparam jovens da periferia para os vestibulares. Que a porta de entrada para que você resolva problemas de direitos fundamentais e vulnerabilidade da população negra é a educação. Não há mais que se discutir, isso é praticamente unânime. Porém, há necessidade de se possibilitar o acesso a essas vagas. Não simplesmente só entregar as vagas e esperar que esses candidatos e essas candidatas estejam abandonados à própria sorte e consigam conquistar essas vagas como se fosse assim um presente divino. Não, é muito trabalho, é muita luta e exige uma preparação de alto nível, com alto rendimento para que se obtenham esses resultados. Durante o evento foi entregue o prêmio Ajures de Direitos Humanos. Na categoria Ministro Aires Brito de Liberdade de Expressão, o Grupo Rádio Web faturou o 3º lugar com o podcast Prosa de Trabalho, intitulado Vítimas de Trabalho Escravo relatam o terror vivido no Rio Grande do Sul, produzido pelos repórteres Rafael Silva e Janaína Oliveira. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Renê Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h30 agora. Clima de mal-estar no Conselho Estadual de Educação, que realiza eleições nesta próxima sexta-feira. Parte dos conselheiros reclama que foi pega de surpresa com uma sanção em 17 de outubro de lei complementar que modificou as diretrizes e bases da educação em Goiás para permitir 2 eleições para os cargos de presidente e vice. A mudança possibilitou que Flávio Roberto de Castro, que está no 2º mandato como presidente do Conselho Estadual de Educação, fosse candidato mais uma vez. Ele terá o conselheiro William Xavier Machado como adversário. Um médico de 29 anos foi preso na BR-452 após ter abastecido em um posto e saído sem pagar em Rio Verde. Segundo a Guarda Civil Metropolitana, o caso aconteceu no último dia 11 de novembro e ele estaria embriagado. A instituição informou que o motorista conduzia um Honda HR-V. Quando parou no posto Trevo, abasteceu e não realizou o pagamento, o que fez com que o estabelecimento acionasse os agentes. Em seguida, ele teria voltado para a BR-452 no sentido de Tumbiara. Com as informações do veículo, os agentes abordaram o suspeito a 3 quilômetros de distância do posto. No carro, eles encontraram garrafas de cerveja e caixas de remédio. Aos guardas, o médico disse que teria feito uso de medicamentos e bebidas alcoólicas. O suspeito, entretanto, se recusou a fazer o teste do bafômetro. Logo após ser preso, os agentes de trânsito acionaram a Agência de Mobilidade e Trânsito para remover o veículo do local. O indivíduo, cuja identidade não foi revelada, foi encaminhado para a delegacia de Rio Verde e o veículo foi recolhido no pátio da agência. Ele pagou fiança e vai responder ao processo em liberdade. Goiás tem ações contínuas para prevenir o câncer de mama. Vamos conferir essas ações com Juliana Carnevale. Após cumprir uma série de ações para conscientização de prevenção ao câncer de mama durante a campanha Outubro Rosa, a Secretaria da Saúde de Goiás dá continuidade nos processos para aumentar a realização de mamografias e diagnósticos precoces da doença. A meta da campanha era zerar filas de exames de mamografias nas 6 policlínicas estaduais. E ela foi ultrapassada, já que eram 914 pendências e o estado realizou 1.169 exames. Foram realizadas ainda 441 cirurgias em ginecologia, mastologia e plástica.
O efeito positivo da campanha Outubro Rosa permanece e as solicitações para exames continuam em alta no Complexo de Regulação Estadual. Em 13 dias de novembro, foram 492 solicitações para mamografia. O câncer de mama é o mais frequente em mulheres no Brasil, excluindo o câncer de pele não melanoma, e a principal causa de morte entre a população feminina. Para o ano de 2023, são estimados 73.610 novos casos no país. Em Goiás, de 2020 a 2023, pelo menos 1.993 mulheres perderam a vida para a doença. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h34. E o Brasil fechou com 48 medalhas o terceiro dia de competições dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile. Entre os destaques desta segunda-feira estão os nadadores Gabriel Araújo, Gabriel Bandeira e Gabriel Cristiano, que faturaram medalhas de ouro. Além disso, o Brasil ganhou também medalhas no judô, com destaque para Brenda Freitas, 6 ouros no tênis de mesa, medalhas de halterofilismo, entre outros bons resultados. E Ucrânia e Itália empataram em 0-0 nesta segunda-feira em partida válida pela 10ª e última rodada das eliminatórias da Eurocopa 2024 em Bairrena, em Leverkusen, na Alemanha. Com esse resultado, os italianos, atuais campeões da Euro, se classificaram na segunda colocação do grupo C, enquanto os ucranianos disputarão a repescagem. Ambos terminaram a fase de grupos com 14 pontos, mas a Itália se classifica nos critérios de desempate, já que venceu o primeiro confronto direto. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado físico do boi gordo teve um início de semana marcado pela escassez de negócios e estabilidade nos preços, influenciado pelo feriado do Dia da Consciência Negra, que esvaziou as atividades em várias cidades. A escassez de transações reflete nas escalas de abate, que permanecem apertadas, indicando tentativas de compra acima da média em um horizonte próximo. Vale destacar que as condições climáticas em diversas regiões do país contribuem para um cenário desafiador nas pastagens, que se encontram em estado precário em alguns estados. Nesse contexto, a oferta de animais terminados em regime intensivo se torna crucial para atender a demanda crescente no mercado interno. É o que destacou Fernando Henrique Iglesias, analista da consultoria Safras e Mercado. Vamos então aos principais indicadores de preço da arroba do boi no fechamento desta segunda-feira. São Paulo capital, R$240. Já em Goiânia, R$237. Em Uberaba, Minas Gerais, a arroba foi comercializada a R$235. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, R$231. E finalmente em Cuiabá, no Mato Grosso, R$206. Sojicultura. A ferrugem asiática é um desafio para os produtores e quem traz esses detalhes é Diego Brião. Nos últimos anos, algumas doenças têm tirado o sono dos produtores de soja no Brasil. A ferrugem asiática, por exemplo, é uma das principais enfermidades que afeta a cultura, principalmente pela dificuldade no manejo dela, conforme alertam especialistas do setor. A chegada deste problema ao país ocorreu na década de 2000, mudando a rotina da sojicultura, que passou a exigir medidas calendarizadas de manejo e controle da doença. A ferrugem asiática também pautou empresas de pesquisa e desenvolvimento na busca por soluções que minimizassem os prejuízos. O engenheiro agrônomo Lucas Cardoso Santos dimensiona financeiramente algumas consequências no setor. Para entender um pouco o impacto que a ferrugem causou para a cultura da soja, antes dela surgir, os agricultores investiam cerca de $5 por hectare para proteger suas plantações com defensivos químicos. E após seu aparecimento, o valor subiu consideravelmente, chegando a uma média de $25 a $30 por hectare, devido ao violento impacto negativo que essa doença causou na cultura. Cardoso Santos é especialista em fungicidas da empresa Bayer, de produtos para proteção de cultivo e soluções digitais, com foco em agricultura sustentável e transformação digital. Ainda segundo afirma ele, recentemente uma nova preocupação surgiu, conhecida como anomalia de vagens da soja, que afeta principalmente a região médio-norte do estado do Mato Grosso. Considerando a área potencial afetada pelo problema, assim como a média de grãos podres obtida em ensaios de pesquisa da Bayer, estima-se um prejuízo em torno de R$1,5 bilhão ao setor produtivo nas últimas 3 safras.
O engenheiro agrônomo também elenca ações que podem contribuir no enfrentamento ao problema. O uso de sistema de plantio direto com culturas que ajudem a recobrir o solo com palhada. Respeitar o período de vazio sanitário. Sempre que possível, dentro de um limite agronômico, semear mais cedo para evitar as épocas mais favoráveis para as doenças. Usar produtos químicos de maneira preventiva, fungicidas especialmente. Escolher produtos eficazes e com doses bastante assertivas para cada uma das doenças. Escolher variedades de soja que possuam tolerância a alguns desses problemas, né? Ainda de acordo com o que salienta o especialista em fungicidas da Bayer, a utilização de ferramentas digitais pode ajudar no controle e monitoramento dos talhões afetados pela ferrugem asiática. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Diego Brião.